Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, os nossos queridos e amados discípulos. Deus vos abençoe. Mais uma vez, nós aqui na nossa célula online, eu aqui, você na sua casa, no conforto da sua casa, para aprendermos das palavras do Senhor Jesus, das parábolas do nosso Senhor Jesus. Para mim, é um privilégio, é uma alegria poder estar transmitindo esta palavra e poder ter você juntamente conosco todas as quartas-feiras aqui nesse estudo das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho puro e simples, né? Então, meu querido, antes de nós iniciarmos a nossa célula, peço que você, juntamente comigo, vamos orar, dar a abertura da nossa célula, orar pelos nossos familiares, nossos irmãos, nossos discípulos. Peço uma oração especial pela nossa querida irmã Jussara, que está precisando de oração, ela está hospitalizada e precisamos orar uns pelos outros, né? A discípula da nossa Doze Carla, esposa ali do Deja, que Deus abençoe ela onde quer que ela esteja, ou melhor, nós sabemos ela está hospitalizada, que Deus abençoe ela em nome de Jesus, que ela venha se recuperar e possa estar em nosso meio o mais breve possível. Temos ali o nosso querido Doze Paulo, dona Doze Cláudia, Deus abençoe eles da mesma forma, sempre orando pelos nossos irmãos. Tenho o meu filho Gabriel, que estou pedindo oração por todos, possam orar por ele, pela sua visão, para que ele possa se recuperar o mais breve possível em nome do Senhor Jesus. Orando também pelo meu avô José Maria de Barros, minha avó Hélida, toda a minha família, em o nome do Senhor Jesus. Temos ali o Paulinho, né, o irmão do Chicão, o Dena, o irmão do Chicão também, que estamos orando pela vida deles, que o Senhor os abençoe em um nome de Jesus. Enfim, todos os que estão no nosso grupo de oração, dos homens e das mulheres, que em nome de Jesus possam ser abençoados pelo Senhor, serem curados, serem abençoados na sua saúde em nome de Jesus, ok? Vamos orar lá então? Conto com você. E você pode curtir, comentar e, enfim, entrar em contato para que a gente possa estar orando pela sua vida também, pela sua família em nome de Jesus, tá? Pode comentar ali em nome de Jesus. Oramos. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez estamos em Tua santa, bendita e perfeita presença. E oramos, Senhor, em favor, Senhor, ó Deus, da nossa nação, do nosso presidente, de todos que estão, Senhor, ó Deus, em cargo de eminência, Senhor, na esfera do executivo, do legislativo e do judiciário. Oramos, Senhor, ó Deus, por cada um, para que cada um deles, Senhor, tenha um temor a Ti, te respeitem, te considerem, Senhor, e cumpram o seu propósito, Senhor, ó Deus, que é, Senhor, em prol da nação, em prol do povo, para que o povo viva uma vida abençoada e sossegada. Nós fazemos parte, Senhor, ó Deus, desta nação e abençoamos a nossa nação, abençoamos, Senhor, as autoridades constituídas, cada uma delas, Senhor, ó Deus, e repreendemos todo mal, tudo que não provém de Ti, que todos possam Te reconhecer como único e suficiente Salvador de suas vidas e de suas almas, e que assumam, Senhor, ó Deus, o compromisso pela posição a qual estão, Senhor, desempenhando neste período. Oramos, Senhor, pelo nosso presidente, Senhor, pelo governador, pelos deputados federais, estaduais, Senhor, pelos senadores, pelos ministros, Senhor. Oramos, Senhor, pelo prefeito da nossa cidade, pelos vereadores da nossa cidade, por todos aqueles que atuam, Senhor, ó Deus, em eminência, Senhor, ó Deus, na nossa nação, no nosso estado e no nosso município. Abençoamos, Senhor, ó Deus, todas as autoridades do legislativo, do executivo e do judiciário. Todos os funcionários públicos que trabalham com amor, com dedicação, Senhor, ó Deus, com afinco na área da saúde, da segurança pública, em todas as áreas, ó Pai, mas em especial neste momento a qual nós estamos vivendo. Guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Da área da educação também, Senhor, a cada um, ó Deus. Abençoe a eles, a sua família, livrando eles da morte, livrando eles do acidente, livrando eles da perdição, salvando-os, ó Deus, que também, Senhor, possam ter a oportunidade de Te conhecer, de Te amar e de ser grandemente abençoado por Ti, ó Pai. Oro, Senhor, pelas autoridades eclesiásticas, pelos apóstolos, Senhor, ó Deus, o apóstolo René, Senhor, sua família, seu ministério, o apóstolo Daniel, a apóstola Daniele, Senhor, sua família e o seu ministério, nós os abençoamos, o apóstolo Carlos, o apóstolo Vanderlei e sua família e o seu ministério, o apóstolo Catalinha, a apóstola Mércia, o seu ministério, a sua vida, Senhor, nós abençoamos, Senhor, a Deus, a vida dos nossos queridos, amados pastores, Senhor, amigos de diversos ministérios, de Flores da Cunha e de região, cada um deles, ó Pai, que vem à memória, que vem à lembrança, nós apresentamos a Ti, Senhor,
aqueles que têm fome e sede da Tua palavra, que têm compromisso com a Tua palavra, que são tementes a Ti, nós os abençoamos em nome de Jesus. Guarde eles, guarde as suas famílias, abençoe, Senhor, o seu ministério e todos aqueles a qual Tu confiou a eles, em nome de Jesus. Também oramos, Senhor, em favor dos pastores do nosso ministério, do pastor Christian, da pastora Marciana, Senhor, a sua família, em nome de Jesus, ó Pai, abençoamos, Senhor, a vida deles, Senhor, abençoamos o seu ministério, abençoamos a vida do pastor Valdo, da pastora Marli, a sua família, em nome de Jesus, nós os abençoamos a eles e ao seu ministério, Senhor. Abençoamos a vida do nosso querido pastor Joselmo, Senhor, da pastora Cleide, a sua família e o ministério que tem confiado a eles, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um deles, dos 12, da primeira e da segunda geração, dos líderes de células, Senhor, daqueles que têm célula em sua casa, que têm aberto a sua casa para abençoar vidas e pessoas e a sua própria família. Nós abençoamos e damos graça pela vida de cada um, pela vida dos discípulos, pela vida dos jovens, pela vida das crianças, pela vida dos ministérios, Senhor, que Tu tens, Senhor, colocado aqui, Senhor, ó Deus, juntamente a nós, ó Pai, as professoras, os professores, Senhor, da escolinha, Senhor, o ministério da dança, o ministério do louvor, o ministério do teatro, Senhor, aqueles que cuidam do anseio da limpeza, da mesa da Santa Ceia, que cuidam da cantina, enfim, que atuam, que trabalham, Senhor, ó Deus, em um nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós abençoamos a cada família, a cada casal, Senhor, ó Deus, a cada pessoa, em um nome do Senhor Jesus. Confia-nos, ó Deus, ó Pai, vidas, almas, para que possamos ser bênção na vida de cada um deles. Assim Te damos graças, Senhor, e Te agradecemos por nos ouvir, por nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão. Vamos a mais uma célula online, onde nós estamos nessa série linda, né, que é as parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Veja aí na imagem qual será a nossa célula de hoje, qual a nossa parábola de hoje: a ovelha perdida. No Evangelho de Lucas, né? Olha essa imagem, certamente você lembra dessa imagem, esta ovelha que tem por nome Xereque, né? Não tem mais porque ela já faleceu. Esse é o seu proprietário, o John. Então a história dessa ovelha foi conhecida quase que mundialmente. Ela se perdeu por 6 anos, se escondia em cavernas até que a encontraram, e ela tinha um chip de identificação, né, que eles colocam na pele do animal, onde ali tem as informações de identificação do seu proprietário, e devolveram ao proprietário, que é o John, que está nessa foto, e eles fizeram a primeira tosa dela depois de 6 anos, a qual alcançou aí uma margem de 35 quilos praticamente de lã, né? Então é uma história mundialmente conhecida, entre outras ovelhas que tiveram histórias semelhantes, mas essa foi uma das mais conhecidas. E essa lã foi doada, foi feito todo um trabalho para auxiliar crianças. Então aproveitou-se da mídia desta ovelha, da história dessa ovelha, para fazer um trabalho social na cidade ali onde o John e mais a primeira-ministra também auxiliou. Então foi bem interessante a história. Se você quer conhecer mais, então você entra no Google ali e coloca ali ovelha que se perdeu por 6 anos. Então vai aparecer essa foto e você vai conhecer toda a história desta ovelha. E é muito comum isso acontecer, mais do que nós imaginamos, né? E por isso Jesus, ele traz uma parábola para nos mostrar a ovelha perdida. Então vamos ver o que nos fala a palavra de Deus sobre isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 7, nos diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aqui está então uma simples parábola
com um conhecimento, um entendimento e uma compreensão da época de Jesus, aos contemporâneos de Jesus, chegando e atualizando-se até mim, até você, quase que 2000 anos depois. Nós conhecemos o processo do cuidar de ovelhas, como falei ali, esta foto ela tem uma história, porque ainda acontece até os dias de hoje, é muito mais comum do que nós pensamos. As ovelhas elas fogem, elas se perdem, tem aquelas que fogem, tem aquelas que acabam se perdendo. Então, se você estudar um pouquinho sobre como funciona o cuidado, o zelo das ovelhas, você vai perceber que isso é muito comum. E a história desta ovelha que nós falamos, a ovelha xereque ali, é muito comum. Que toda ovelha que se perde, ela precisa ser cuidada por um pastor, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser dirigida e ela precisa ser podada a sua lã, né? No caso desta ovelha ali, ela ficou com quase 35 quilos a mais, por não permitir ou por fugir, por estar perdida durante 6 anos, onde ela precisava anualmente ser cortada a sua lã, para que ela pudesse desenvolver melhor, para que ela não precisasse ter um peso extra sobre si. E nesses 6 anos ela ficou com quase 35 quilos de peso nas suas costas. Então veja da importância da ovelha ser submissa ao seu pastor e o pastor fazer o seu trabalho, a sua ovelha, tirar a lã, tirar o carrapato, cuidar, tirar o excesso, né, de peso, de falta de orientação, falta de conhecimento, falta de direção. Então, tudo isso faz com que nós olhamos para esta parábola e vejamos a ligação que ela tem com o ministério de Jesus, com o ministério da igreja, o ministério pastoral, como a Bíblia nos compara a ovelhas do nosso Senhor e Pastor Jesus Cristo. Como a Bíblia nos compara da importância de termos líderes, pastores segundo o coração de Deus para cuidar da nossa vida. Eu tenho um pastor, você deve ter um pastor, se você não tem, deveria ter um pastor segundo o coração de Deus, segundo aquele que orienta, segundo aquele que cura suas feridas com a palavra, com o bálsamo, ungindo, orando pela sua vida. Amém? Então, graças a Deus, nós temos pessoas sobre nós, pessoas segundo o coração de Deus, pelo menos assim eu creio que você também tenha, que você reconheça, que você respeite, que você considere como uma ovelha, porque é isso que nós somos espiritualmente, essa comparação que a palavra de Deus e que Cristo Jesus faz conosco, somos ovelhas. E nesta parábola ele diz, olha, qual é o homem, qual é a mulher que tendo 100 ovelhas e perde uma, não vai em busca desta ovelha, se comparando, ele, o bom pastor, o nosso sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que ele faz, porque as pessoas estavam ali olhando para Jesus e ele estava comendo com pecadores, comendo com pessoas que eram rejeitadas pela religiosidade de sua época, como muitos ainda o são hoje, não estão sendo vistos, não estão sendo cuidados, não estão sendo alcançados pelo Evangelho, pelo poder de Deus que está confiado aos líderes, que está confiado aos sacerdotes, que está confiado aos homens e mulheres de Deus, que está confiado aos ministérios, que está confiado aos pastores, aos líderes. Então essas pessoas não estão sendo chegadas ainda hoje, e Jesus mostra nesta parábola que ele veio para todos, inclusive para aqueles que se perdem. Esta parábola, ela está conectada com outras parábolas aqui, para trazer o mesmo entendimento, mas ovelha, ela se perde sim, ovelha, ela foge sim, então isso é comum, e o pastor ele precisa, o líder ele precisa ter o amor, ele precisa entender que ele precisa ir em busca da ovelha que se perdeu. Olhe bem, da ovelha que se perdeu, porque nós não temos prazer em perder pessoas que decidem por conta própria assumir os riscos das suas decisões, é uma coisa, mas há aquelas que estão perdidas, elas não têm conhecimento, elas não têm senso de direção, elas precisam realmente do cuidado, do zelo, da busca de um pastor, de um líder, de uma pessoa que ore em favor dela, que esteja à disposição dela para que ela possa ter o discernimento novamente, ter a clareza novamente de retomar o caminho junto com o aprisco, junto com as 99 que estão bem cuidadas, que estão salvas, que estão protegidas, que estão sendo podadas, que estão sendo orientadas, que estão debaixo do zelo do seu pastor. Então, Jesus mostra nesta parábola a importância do cuidado que nós precisamos ter com pessoas
que não devemos excluir pessoas, mas sim incluir pessoas, não olhando para os seus erros e os seus pecados, mas através do zelo da palavra, do temor da palavra, do temor do chamado que temos, mostrar a cada uma dessas pessoas que não importa qual esteja ou seja as suas situações, elas sejam confrontadas pelo nosso mover de vida, pelo nosso viver de vida, pelo nosso exemplo de vida, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos, a forma com que vivemos, debaixo do temor do Senhor, debaixo dos princípios do Senhor. Amém? E ele vai falando que esse pastor, ele tem um amor, ele tem um zelo, ele tem um cuidado, ele tem uma responsabilidade. E quem é esse? É Jesus. É Jesus. E nós, como líderes, somos discípulos de Jesus. Nós seguimos o exemplo de Jesus. As ovelhas perdidas, nós somos aquelas que se perderam. E devemos ir, devemos orar, devemos mandar mensagem, devemos visitar de tempo em tempo, né? Deixando guardada as 99. Muitas pessoas interpretam, dizem, esse pastor, ele não é tão zeloso assim porque ele deixou as 99. Então, como eu disse, quando a gente estuda um pouco sobre a forma com que se cria ovelhas, os pastores, eles são amigos. E quando uma ovelha ela se perde, esses pastores vão em busca desta ovelha porque ela custa muito. E geralmente esse pastor ele vai perdendo a credibilidade quando ele perde ovelhas. Isso no contexto de quem cria ovelhas, de quem trabalhava com ovelhas na época de Jesus e também hoje. Então um pastor que perde muitas ovelhas, ele não é requisitado, ele não é confiado, ele não é confiável. Então os pastores faziam o quê? Quando uma se perdia, eles deixavam no aprisco as 99 ao cuidado de outros pastores, de outras pessoas que também tinham o mesmo ofício, e ele ia em busca, ele corria, porque quanto mais rápido ele pudesse buscar esta ovelha, mais próxima ela estava, né, dentro da região em que estava ali todo o rebanho. Então era assim que funcionava e assim que funciona até hoje. Então eles se ajudavam. Então esse pastor desta parábola não deve ter feito diferente, porque é uma comparação. Então, a exemplo disso, o pastor deixa as 99 muito bem cuidadas. Por exemplo, levando o meu exemplo, nós temos líderes, nós temos 12, nós temos pastores aqui que cuidam de ovelhas, que cuidam de discípulos, que cuidam de pessoas. Elas não estão desprotegidas, elas não estão desgarradas, então estão muito bem cuidadas através das células, através dos nossos pastores, auxiliares, através dos nossos 12, da primeira e segunda geração, que ganham vidas, que cuidam de vidas. E nós, como pastores, estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, cuidando de uma forma geral de todos os discípulos, para que você entenda e compreenda como que funciona. Então não era diferente dentro desta parábola, desse comparativo que Jesus fazia. Então as 99 estão muito bem guardadas e protegidas no aprisco por aqueles que o Senhor confia, por outros pastores, por outros discípulos tão bom quanto ele, segundo o seu coração. E esse pastor, ele vai e ele busca a ovelha, e ele, quando ele encontra, ele se alegra, coloca em seus ombros, e quando chega em casa, ele se alegra com os seus amigos, se alegra com os seus pastores. A alegria da salvação, a alegria de ter pessoas que estavam perdidas e retornaram e voltaram pelo amor, pela oração, pela intercessão, por aquilo que foi plantado na vida dela enquanto ela estava ali junto com o rebanho, e quando se perdeu, ela teve a referência. Alguém lembrou de mim, alguém que orou por mim, alguém que intercedeu por mim, alguém que não me julgou, alguém que não me condenou, alguém que me estendeu a mão quando precisei, que eu estava distante, e só porque eu saí, porque eu me perdi um tempo, essas pessoas não viraram a cara para mim, essas pessoas não me julgaram, não me condenaram, antes me amaram, me respeitaram, me consideraram e respeitaram a minha decisão, inclusive. Então isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E Jesus vai dizendo ao final desta parábola que ele veio para os perdidos. Ele disse: olha, eu lhes afirmo que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. A ovelha precisa se arrepender para voltar, porque o pastor, por mais que vá em busca dela, a ovelha precisa se arrepender, ela precisa querer voltar, ela precisa desejar voltar para o aprisco, junto com as 99. E Jesus diz: olha, alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos, porque eles já estão salvos, já estão protegidos, já estão seguros. Então a alegria, ela é plena, ela é completa quando todos do aprisco estão juntos, inclusive aquela que se perdeu. Mas vamos ver alguns outros ensinamentos que tem nesta parábola. Veja comigo ali a próxima imagem.
Eu vim para salvar. Eu vim para salvar. Porque ele é o pastor. Ele veio para isso. Isso é importante. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 11, diz assim: o Filho do Homem, ele veio para salvar o que se havia perdido. Então, aqui está. O contexto é esse. Quem não estava perdido? Nós estávamos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. E aí Jesus veio para salvar o que havia sido perdido, começando pelos judeus, alcançando os ímpios, alcançando a nós, os gentios. Então nós estávamos perdidas como ovelha sem pastor. Essa é a comparação. Então veja que a história da ovelha xereque ali, que ficou 6 anos perdida, 35 quilos de sobrepeso, né? Ali sem o cuidado de um pastor, sem a direção de um pastor. Então veja da importância que é nós, comparado a ovelhas, termos um pastor, termos a quem nos cuide, a quem nos zele por nós, a quem nos trate, alguém que nos tire o excesso daquilo que precisa ser tirado na nossa vida. Escrito está em Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 13, o seguinte: então Jesus, em casa, foram comer com ele, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vejam que Jesus, ele inclui, ele entende, ele compreende que ele veio para os perdidos, ele veio para os enfermos, ele veio para os doentes e não para os sãos. E quando ele diz isso, não venho para os sãos, é no sentido de prioridade, como o evangelho ele é inclusivo, é para os enfermos, é para os doentes, é para os problemáticos, é para as pessoas realmente que não são incluídas na sociedade. Jesus, ele é inclusivo no sentido, ele é a solução, ele é a salvação, ele é a cura, ele é a libertação para todas as pessoas, de todas as classes, principalmente dos enfermos, dos doentes, porque é esses que necessitam de médico, de cura, de libertação e de salvação. E ele continua: vão aprender o que significa o que eu estou dizendo para vocês. Eu desejo misericórdia, é misericórdia que eu quero, e eu não quero sacrifícios, eu não quero que vocês fiquem sacrificando à toa, eu quero que vocês exerçam misericórdia sobre as pessoas que não estão na mesma condição que vocês estão, de conhecimento, de sabedoria, de maturidade, de responsabilidade, de posição social, de condição financeira. Eu quero que vocês tenham misericórdia das pessoas que não chegaram na condição que vocês estão, por N razões. Ele diz: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Exerçam misericórdia. Vocês estão numa posição melhor, auxiliem aquelas que estão numa posição inferior, que não chegaram na posição que vocês estão. Pois eu não vim chamar os justos, mas sim aos pecadores ao arrependimento. Então, para que Jesus veio? Ele veio para isso, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para salvar a nossa alma, salvar a nossa vida. Então, nesta parábola, Jesus está mostrando aos mestres das leis, aqueles que se acham melhores do que os outros, dizendo: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, vocês podem até alcançarem a salvação pela compreensão, entendimento, pela posição que vocês têm, pelo conhecimento que vocês têm, vocês podem serem salvos, mas vocês precisam entender que eu vim principalmente para aqueles que não têm a compreensão, o entendimento que vocês têm. A eles eu vim, aos doentes, aos enfermos, aos publicanos e aos pecadores. Ok? Veja o próximo slide então aí. O valor de uma alma. Está ali a imagem de Cristo Jesus pendurado naquela cruz. Sua vida foi comprada por um preço de sangue. Nunca devemos esquecer isso. Então Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele veio para nos salvar. E a nossa alma, a nossa vida tem um grande valor. A vida do nosso irmão, a vida dessa pessoa que muitas vezes nós podemos até desprezar por não estar numa condição que nós estão em uma condição inferior. Essa alma, aquela alma, ela tem um valor. Foi também comprada com preço de sangue. Veja o que escrito está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ter um zelo, um cuidado com o nosso corpo, de não vivermos numa vida de pecado, numa vida de adultério, numa vida de promiscuidade. Devemos zelar, cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, o todo, o Senhor não comprou só o corpo, comprou tudo, né? Foi comprado com alto preço. Que preço é esse? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 22, nos mostra claramente com que preço é esse, o valor de uma alma, o valor de uma vida. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, uma vida de pecado, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o vosso coração. O valor de uma alma. Na parábola, Jesus mostra que o pastor, que é ele, tem um imenso amor, um imenso cuidado por todas as vidas, por todas as ovelhas, a ponto de que aquele pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Então, ele veio para salvar. E há um valor na nossa alma, um valor na nossa vida. Os pastores, como disse anteriormente, dentro do seu ofício, eles zelam, eles cuidam muito de cada ovelha, porque cada ovelha que é perdida, cada ovelha que é sacrificada, cada ovelha que é morta por um animal, eles precisavam dar conta aos seus senhores dessas ovelhas. Então, o pastor, o bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, ele zela pela todas as ovelhas, ele zela por todas as almas, porque todas as almas possuem um valor. Que valor é esse? É um valor de sangue. Não é comprada por ouro, não é comprada por pedras preciosas, mas elas foram compradas ao preço de sangue, da vida do próprio pastor, do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos dar este valor, confiar, ter esta consciência de que todas as vidas são preciosas aos olhos de Deus. Se elas não o aceitarem, isso é uma responsabilidade de cada uma delas. Mas a nós líderes, a nós pastores, a consciência que precisamos ter, a compreensão que precisamos ter, é que toda alma tem valor, que toda vida possui valor. E é o valor de sangue, é o valor que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo exerceu para comprá-las ali naquela cruz, a sua própria vida, o seu próprio sangue. Acompanhe comigo a sequência aqui, vamos lá? A alegria do encontro. Veja aí essa imagem, essa moça que teve um encontro com Deus através da revelação da palavra. Existe uma alegria do encontro. Quando aquele pastor, ele vai em busca daquela ovelha que se perdeu, quando ele a encontra, quando ele a acha, ele exerce uma grande alegria, alegria de colocar nos seus ombros, levá-la para casa, e quando chega em casa, uma outra alegria ainda maior. Ele chama todos os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Então ele tem uma alegria abundante na sua vida quando ele encontra. Então vamos lá, a alegria do encontro. Veja comigo o que escrito está em Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 20, diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Se entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Presta atenção nessa primeira parte. Aqui Tiago, o irmão de Jesus, está dando uma importante orientação, que também é muito conhecida da época e também daqueles que atuam até hoje no cuidado de ovelhas, na criação de ovelhas, que é o quê? Quando uma ovelha ela está doente, ela não demonstra.
o pastor ele precisa ter um olho muito clínico, um olho muito observador para observar as atitudes e cuidar ali, mexer na lã da ovelha, porque às vezes ela pode estar ferida, machucada, bichada, mas ela não grita, ela não demonstra isso. Então, aqui está há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja para orar. Então, a ovelha ela precisa chamar, ela precisa criar aí o hábito de dizer, não estou bem, vem cá, vem orar comigo, ora sobre mim, clame a Deus em favor da minha vida, porque eu não estou bem, estou com essa e essa situação. Existe um certo orgulho nas pessoas de não pedirem oração, um orgulho que não é divino, mas sim maligno. Não há uma concorrência de quem é o mais forte. Não há uma concorrência entre nós de quem é aquele que precisa de menos oração, aquele que é o mais autossuficiente, aquele que por si só, e Deus já está tudo certo. Quando falo isso, não existe essa concorrência, ou pelo menos não deve existir. A Bíblia fala que aquele que é o menor se tornará o maior. Então, com isso, nós temos que entender e compreender que quando não estamos bem, precisamos recorrer ao nosso pastor, recorrer aos nossos líderes e pedir oração, pedir, por favor, ore por mim, eu não estou bem. Eu até não queria pedir, mas chegou o momento em que eu devo pedir, eu preciso pedir, porque a situação está assim, assim, assado. Ore em favor da minha vida, ore em favor da minha casa, ore em favor da minha família, ore em favor dessa e dessa situação. Então, isso deve ser a nossa atitude. O apóstolo Tiago está dizendo, olha, as ovelhas, elas não choram, elas não berram, elas não gritam. E por isso o pastor precisa ter uma grande sensibilidade de ver quando a ovelha está doente. Então ele está dizendo aqui, se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros, chame aqueles que oram, aqueles que têm fé, que têm um ofício, que se preparam, que buscam a Deus, que o Senhor chamou segundo o seu coração para exercer sobre o povo, para exercer sobre a igreja. E este vai orar, e quando ele orar, essa pessoa será curada, e os seus pecados serão perdoados. Ele levantará, Deus levantará, Jesus levantará essa pessoa e os seus pecados serão perdoados. Como que os seus pecados serão perdoados? Olha a sequência da palavra ali, Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Quando que a oração de um justo é poderosa e eficaz? Quando nós não permitimos que a arrogância e o orgulho tome conta da nossa mente e da nossa vida, nós venhamos a solicitar, confessar os nossos pecados, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós erramos em não sermos tão íntimos do Senhor, de não lermos a palavra, de não jejuarmos, de não participarmos daquilo que o Senhor edifica o seu corpo, que são as atividades da onde o Senhor nos colocou para congregarmos. Um culto, uma célula, um evento, um seminário, uma célula online. Eu não participo porque eu acho que isso não é necessário, não é importante. Eu estou cometendo pecado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres segundo o seu coração para ministrar ao nosso coração, para edificar a nossa vida, para abençoar a nossa vida. Então, é importante que você honre ao Senhor, que você se alimente, que você busque. Faça a sua parte como ovelha, participe de tudo aquilo que o Senhor tem contribuído para edificar o corpo de Cristo, a sua vida. Amém? Então, aquele que peca precisa confessar o seu pecado. Chamar os presbíteros, chamar os pastores, chamar os líderes e dizer, olha, eu pequei, eu errei porque eu poderia ter feito assim e eu fiz assim. Eu não obedeci, eu não fui obediente, eu errei. E a partir do confessar o pecado, aquele que vai orar sobre aquele que está solicitando a oração, acontece aquilo que Tiago está dizendo. O Senhor vai levantar, o Senhor vai curar e o Senhor vai perdoar os pecados. Amém? Então é assim que funciona. Então é simples, simples assim. Leia comigo o restante. O Senhor, ele vai ouvir a oração de um justo, porque ela é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, olha a alegria do encontro, Por que nós devemos seguir este ofício? Por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar pelas pessoas? Aqui está.
Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, olha, ovelha perdida, se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha que linda esta passagem. A alegria do encontro. A primeira alegria do encontro parte de nós, de mim e de você, de cumprirmos o ofício que o Senhor tem nos dado como pastores, como líderes, como 12, como líderes de célula, como pastores, como homens, pastores segundo o coração de Deus, orar pelas pessoas e nunca nos esquecermos disso. Quais são os teus pecados? Eu não cometi pecado. Não, você comete pecado. Não há quem não cometa pecado. Não há quem não erre. Não há quem não fale. Não há quem não desanime. Não há quem não murmure. Muitas vezes nós chegamos a níveis que achamos que estamos orando e estamos murmurando, então nós erramos e precisamos reconhecer isso. Lembra do Salmo 73, lá de Asaf? Eita, eu quase me desviei, até que entrei na presença do Senhor. Então, não há quem não erre, não há quem não fale. Nós erramos e falhamos, e precisamos ter pessoas, segundo o coração de Deus, para ministrarem sobre as nossas vidas, para orarem sobre as nossas vidas. Para quê? Como diz assim, ao homem e à mulher que fazem isso, que exercem esta função, que vão, e aquele que se perdeu, diga: meu querido, não é por aí o caminho, volta, ainda dá tempo. Mas eu fiz, se arrepende, eu vou orar sobre a sua vida, retoma de novo, vamos lá, segue firme de novo, vamos lá, não para, não desista. Esse que faz assim, esse que exerce essa função maravilhosa e poderosa, ele vai conseguir fazer com que esta pessoa não peque mais, cobrirá uma multidão de pecados e salvará essa pessoa. Salvará no sentido salvação eterna, não é somente nisso, salvará de fazer e cometer erros e as consequências desses erros trazerem grandes prejuízos a essa vida, a essa família e consequentemente àqueles que estão convivendo com ela. Então, é lindo isso. Isso precisa ser uma alegria na nossa vida, quando nós cumprimos esse ofício com amor e com alegria. Com compromisso, o Senhor nos dividirá conosco esta alegria. Amém? Olha o que escrito está, ou melhor, veja a próxima imagem ali, ó. Existe uma alegria pessoal e existe a alegria do reino. A alegria pessoal é quando nós cumprimos o ofício, nós vamos ver isso acontecer na vida das pessoas. Mas existe uma alegria do reino. Veja essa imagem ali, o povo africano que adora. Se você não viu, acesse na internet e veja com que alegria eles adoram ao Senhor. Eles não têm microfone, eles não têm uma cadeira gostosa, eles não têm ar-condicionado, eles nem têm uma igreja muitas vezes. Mas quando eles adoram ao Senhor, levanta pó da terra. Eles começam a pular, eles começam a salmodiar, eles começam a cantar e adorar ao Senhor com uma alegria do reino. Uma alegria do reino. É linda as expressões de louvor e adoração dos nossos irmãos africanos, dos nossos irmãos ali do continente africano. Acompanhe comigo o que escrito está no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 17, diz assim: Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Apóstolo João, nas revelações do livro de Apocalipse que Jesus deu a ele. Pessoas essas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha bem, vou ler de novo para que você entenda a magnitude do reino de Deus, a alegria do reino de Deus. De todas as nações, tá? Todas. Tribos, de todas as tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, né? E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Olha a alegria do reino de Deus. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono,
dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. Então, um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ambiente de morada. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles mais o sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. A alegria do reino de Deus. Esta passagem do livro de Apocalipse, ela demonstra a alegria de ser reino de Deus, de viver reino de Deus, de ser ovelha deste pastor. Não importa o que vier a acontecer, adoraremos, o serviremos, o amaremos de todo o nosso coração. Porque o que João viu, o que foi revelado a ele, que o Cordeiro de Deus, juntamente com o próprio Deus, estarão todos os seres viventes do trono de Deus adorando a Deus, e haverá um grupo específico de pessoas, de povos, nações, línguas e tribos, de todo o globo terrestre, adorando a Deus. E eles estarão diante do trono de Deus porque eles venceram a grande tribulação. Eles não cuidaram da sua vida. Eles são os 99 que estão ali, protegidos no aprisco, e que haja o que houver, aconteça o que acontecer, se arrependeram e se mantiveram firme na palavra do Senhor, em adoração ao único Deus. Muitos vão estar ali seguindo a marca da besta, o anticristo, o grande dragão, o falso profeta. Eles se manterão firmes dentro da grande tribulação. Eles não adorarão a outro Deus. Ao único Deus eles adorarão, ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não adorarão ao anticristo, que é aquele que vai desfazer de Cristo e que vai solicitar para si adoração, e adoração ao grande dragão, à grande besta. Esses que estarão diante do Senhor terão a alegria do reino de Deus. E que alegria é essa? Porque eles sabem em quem eles têm crido. Eles não vão se lançar às benesses do que o anticristo, o falso profeta e o grande dragão vão querer dar a essas pessoas. Não, eu vou dar a cura, eu vou dar a saúde, eu vou dar casa, eu vou dar dinheiro, eu vou dar alimentação, eu vou dar tudo para vocês. Tão somente me adorem e larguem desta falsa religião, desse falso Deus que é Jesus, que é Deus. Isso não existe, porque agora é do homem, pelo homem e para o homem. Então, aqueles que têm no seu coração esta fé inabalável, este amor inabalável, essa alegria do reino, assim como o bom pastor ali se alegrou quando encontrou a ovelha e chamou seus amigos e disse: alegrem-se, e eles se alegraram junto com ele porque houve salvação. Assim, esses que passarão pela grande tribulação não vão se perder a alegria da salvação e vão estar na eternidade com Cristo Jesus, como nós lemos ali. Esta é a alegria do reino, e nós precisamos ter essa alegria, porque nós não podemos perder a nossa salvação, nem eu e nem você. Que muitas vezes nós somos tentados a dizer: do que adianta?
do que adianta fazer, do que adianta orar, do que adianta ser fiel, do que adianta se as coisas estão cada vez piores. Adianta, porque lá na frente, lá no futuro, ou logo ali, meu querido irmão, você e eu estaremos no trono de Deus o adorando e viveremos para sempre. E como diz a palavra, aí a fome não vai mais nos atacar. O calor não vai mais nos atacar. A dor não vai mais nos atacar. As preocupações não vão mais nos atacar. Porque o Senhor Jesus será o nosso pastor. Ele vai cuidar de nós. E Ele vai nos levar às águas tranquilas, águas vivas. E Ele será o nosso pastor. Então, guarde essas palavras. Vale a pena, nós temos que nos alegrar com o reino. Veja a última citação que nós temos aí agora em Salmo, capítulo 126, versículo 1 até o versículo 6, que culmina, que fecha esse entendimento de alegria do reino de Deus. Não é apenas olhar para o momento, mas olhar para o futuro. Olhar para o momento, sim, e olhar para o futuro. Veja o que escrito está. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, no caso Israel. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por mim e por você, por nós. Por isso estamos alegres, alegria do reino de Deus. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com alegria, que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus molhos, os seus feixes. Glória a Deus, aleluia. Quero fechar essa parábola com esta passagem. A ovelha que se perdeu. Então, meu querido, se você hoje está desviado, se você hoje está desanimado, se você hoje está longe dos caminhos do Senhor, volte logo, retome logo, porque você está sendo procurado pelo bom pastor. Você está sendo procurado por pastores segundo o coração de Deus. Então volte a ser ovelha, volte para o aprisco, em o nome de Jesus. E você que é pastor segundo o coração de Deus, que é líder segundo o coração de Deus, não desanima, não pare, não se entristeça por situações adversas que possam estar acontecendo em sua vida. Antes, foque no seu chamado, foque naquilo que o Senhor te confiou e não se permita ser abalado por nada. Antes, confie no Senhor, que o Senhor vai te dar a alegria do reino de Deus, esta alegria que o salmista aqui fala. Nós éramos perdidos, e o Senhor abençoou a nossa nação, abençoou o nosso povo. Então, meu querido, não pare de lançar a semente, porque mesmo que possa ser difícil lançar a semente, às vezes com tristeza, mas no final, como eu já tenho ministrado, que o fim será melhor que o começo. No final, nós voltaremos com muita alegria, cantando cânticos de alegria e com os molhos em nossas mãos, com frutos em nossas mãos. Amém? Então, que esta parábola nessa noite, a ovelha perdida, as 100 ovelhas, que nós possamos guardar no nosso coração esses simples ensinamentos que o Senhor nos deixa, a nós que estamos nesse discipulado maravilhoso do Senhor. Amém? Glória a Deus. Veja o próximo slide aí, para que fique gravado no teu entendimento, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Lucas 17, 20 e 21 nos diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus, ele está entre vocês, ele está em vocês. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meus queridos, fica aqui a nossa célula nesta noite. Esteja conosco no próximo culto agora, domingo, às 18 horas, de forma presencial. Tivemos a Santa Ceia, foi um culto maravilhoso. Tivemos aqui uma grande presença de pessoas. Só faltou você, tá? Só faltou você que não pôde vir. Mas se esforce, esteja conosco. Nós temos um culto apenas por semana, então esteja conosco aqui para cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, aprender da palavra do Senhor neste domingo, às 18 horas. Se você não puder, curta, comente e compartilhe
acesse aí pelo YouTube, pelo Facebook e esteja assistindo e compartilhando também em o nome do Senhor Jesus, ok? E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com a nossa célula online, continuando as parábolas do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, ok? Quero deixar um grande abraço aos aniversariantes, nossos queridos irmãos que aniversariaram nessa semana e que vão aniversariar. O meu querido amigo, irmão Ni, que Deus te abençoe, teve de aniversário essa semana. Um grande abraço para você, em nome de Jesus. Tu e a tua família que mora no nosso coração, são pessoas abençoadas que o Senhor colocou na nossa vida, né, desde muito tempo. Deus abençoe, Ni, pelo teu aniversário, pela tua vida, em nome de Jesus. Sabe que Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida, de tanto que Ele tem te guardado, te livrado e te abençoado, porque o Senhor tem te abençoado, eu sou testemunha disso. Deus te abençoe, Ni. Candioto, né? Vamos estar de aniversário aí a nossa querida pastora Marciana. Então, pastora Marciana, desde já, Deus te abençoe, que vai estar de aniversário sexta-feira. Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe, pastora Marciana, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Louva a Deus pela sua vida também, que cada dia mais o Senhor te conceda vida e que a sua vida seja para o louvor do Senhor, amém? Deus te abençoe. E junto com ela também ali vai estar o João Heleno, né? Nosso querido irmão João Heleno. João Heleno, Deus te abençoe em nome de Jesus, mais um ano de vida, que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe em nome de Jesus. Assim, nessas pessoas, a todos os demais que porventura eu possa aqui não ter citado, mas todos os aniversariantes dessa semana, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, veja aí o nosso último slide. Deixo para você, guarde sempre isso no teu coração, o que escrito está, e é um princípio maravilhoso, uma palavra profética, segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 13 ou 14, dependendo da tradução. Escrito está assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até próximo culto, a próxima célula online.